Ai, mas eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela, ela não combina comigo, eu não sabia que ele era assim. Meu amigo, minha amiga, você tem que ter a responsabilidade do seu casamento. É você quem vai escolher a pessoa. No final, estará se afastando e colocando as consequências da sua vida, do seu matrimônio, de tudo que você construiu, e às vezes pode sobrar até para o seu filho e para sua filha consequências do seu pecado por você se afastar de Deus, por você ser irresponsável com a sua vida espiritual. Portanto, só 2 motivos permitem o divórcio. Eu gostaria também de observar que as nossas crianças estão sendo atacadas. A mente das nossas crianças está sendo atacada. São diversos filmes, desenhos, novelas que têm o objetivo de afastar nossas crianças de Deus. Por isso eu gostaria de pedir o seu apoio. Eu estou com um projeto no qual eu tenho feito a Bíblia animada. O meu objetivo é fazer a Bíblia inteira em animação para que nós tenhamos um bom conteúdo para transmitir para as nossas crianças. Por isso, aqui no canal, eu vou deixar nos comentários fixado o link do primeiro episódio para você colocar seus filhos para assistir uma coisa saudável, uma coisa boa espiritual, que é a nossa Bíblia, sem nenhuma deturpação. Simplesmente as histórias bíblicas, como elas são, de forma animada, com música e com uma narração do enredo bíblico de uma forma infantil, para que a criança entenda com tranquilidade, absorva o conteúdo e possa receber as sementinhas de Deus nos seus coraçõezinhos. Vamos blindar nossas crianças, meus amigos. O mundo vem com a força brutal tentando afastar as nossas crianças de Deus. Se nós não nos conscientizarmos disso, nossas crianças serão presas fáceis. O casamento é a constituição base da família. É por meio dele que todas as outras coisas são construídas, inclusive a nossa própria sociedade. Como consequência, se o casamento for sagrado, todo o restante será sagrado também. E como tudo isso começou? Nós temos que saber a origem para entender o seu propósito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, está escrito: Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. E do versículo 21 ao versículo 24, então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Foi aqui, meus amigos, que tudo começou. De modo santo, de modo sagrado, o Senhor nosso Deus viu que não era bom que o ser humano, que o homem vivesse sozinho. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, criou a mulher a partir da costela do homem. Nós somos ligados um ao outro, nós temos conexão um com o outro. Deus fez dessa maneira. E como consequência, o Adão disse, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um. É muito sagrado, meus amigos. Deus fez dessa maneira para que o ser humano se construísse cidades, reinos, se multiplicassem a partir do selo gerado no matrimônio. É a partir do homem e da mulher, do marido e da esposa, que todo o resto da criação se organizaria. De modo que o matrimônio é o princípio da nossa sociedade. É interessante observar dessa forma, porque se o matrimônio não for sagrado, como será então a sociedade? E como nós sabemos, o ser humano se corrompeu, caiu em pecado e a sua natureza foi se aprofundando com influência dos espíritos malignos e dos anjos caídos. A influência do ser humano e a natureza foi se contaminando com o pecado cada vez mais, se tornando mais impura, mergulhando em imoralidades, em maldades que não eram o propósito original do homem. O ser humano mergulhou no pecado e um dos principais pecados que existem é a imoralidade sexual.
Por que principal, Felipe? Existe algum pecado que tem mais peso do que o outro? O ponto é que a imoralidade é um ponto frágil. O pecado sexual, ele pega num ponto frágil do ser humano, que é a sua sexualidade. São seus desejos, seu instinto. O seu corpo pede pelas relações naturais. De modo que o instinto, contaminado pelo pecado, desregulou essa ordenança como Deus havia criado, essa santidade, esse modo correto de seguir o matrimônio, as relações, e o pecado contaminou isso. Por meio dessa contaminação, houve um desregramento. A natureza humana retirou os limites e as ordens e as organizações como Deus as havia feito inicialmente e corrompeu toda a ordenança, toda a ordem que o Senhor havia desenvolvido. Então, um dos principais pecados, um dos que mais corrompem o ser humano é aquele que mexe nos seus desejos e, portanto, a imoralidade sexual é um dos principais pontos fracos do ser humano no que diz respeito à sua vida espiritual. Ao longo de toda a história, nós vemos diversos homens de Deus, pessoas de Deus, caindo por conta da imoralidade sexual. Eu posso citar alguns aqui: Sansão, Davi, dentre tantos outros exemplos que se corromperam, se afastaram de Deus, cometeram pecados de Deus porque caíram na imoralidade sexual, que é esse ponto fraco da natureza humana, corrompida pelo pecado, e portanto o mal se utiliza dessa fragilidade para instigar, incentivar o pecado no ser humano. A nossa natureza se inclina para muitos pecados, porém a imoralidade sexual mexe no âmago, no interior da pessoa. É um desejo mais intenso, é um desejo forte, a energia sexual é mais forte. Sendo assim, quando a natureza humana corrompe o ser humano, quando o pecado corrompe a natureza humana, um dos principais pontos utilizados para afastar o homem de Deus, para que o pecado cresça dentro da pessoa, é a parte sexual. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Ele também diz em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes e etc. No final do versículo 21, ele diz: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 3, vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Nós vemos que as imoralidades sexuais, elas devem ser confrontadas pelo cristão. Elas são um pecado que transgride a origem santa de como Deus fez o homem e a mulher. Em Atos, no capítulo 15, quando os apóstolos se reúnem para decidir se os cristãos convertidos que não são judeus devem ou não seguir a lei de Moisés, no concílio de Jerusalém, depois de um longo debate, eles decidem que os gentios recém-convertidos ao cristianismo deveriam seguir como base, como princípio da fé, da doutrina cristã. E eles falam no versículo 28, porque o Espírito Santo e nós resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, isto é, a lei de Moisés, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem estas coisas. Saúde a todos.
Isso é a carta que os apóstolos, essa é uma parte da carta que os apóstolos, depois de se reunirem, Pedro, Tiago, Paulo, eles se reuniram e decidiram por bem essas orientações aos gentios que estavam se convertendo à fé cristã. Não mais a lei de Moisés, mas pelo menos, no mínimo, estas orientações para que eles se afastassem daquilo que poderia afastá-los de Deus. E uma das coisas, ouso dizer que a coisa mais explícita nessa carta é a fuga da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Tessalonicenses, a primeira epístola, no capítulo 4, ele detalha um pouco mais a respeito disso. A partir do versículo 3, ele diz: "O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus." Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está deixando claro que o cristão tem que viver de uma forma santa só com a sua esposa e acabou. Não tem essa imoralidade, essas questões de orgias e toda a imoralidade sexual que a natureza humana impõe sobre o homem, principalmente fornicação, adultério. E aí entra um ponto muito importante. Então ficou bem claro que da parte de Deus e da parte do Senhor, a imoralidade sexual deve ser evitada. O cristão, a pessoa que é de Deus, ela tem um caminho pelo qual ela deve andar, com as orientações de Deus, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. A imoralidade sexual deve ser evitada a todo custo. Ela é a razão de muitas pessoas se afastarem de Deus e perderem a sua salvação. E como nós podemos então escapar dessa imoralidade, ainda mais nos dias atuais, que é terrível, tem muita imoralidade para todo lugar. Em boa parte do mundo, a cultura já é imoral, já é libertina, já não segue os princípios que o Senhor nos ensinou. Como nós devemos agir então sendo cristãos? E é aí, meus amigos, que entra o matrimônio. É aí que entra o casamento. O principal objetivo do casamento nos dias de hoje é fugir da imoralidade sexual. O casamento é um subterfúgio para que o cristão não caia no pecado, não caia no mundo, se afastando de Deus e cometendo tudo o que Deus repudia, fazendo assim com que ele perca a sua salvação, perca a sua comunhão com Deus, perca a graça de Deus. O maligno sabe que esse é um ponto fraco do ser humano, por isso ele usa como estratégia justamente a imoralidade. Ele tenta o ser humano com a imoralidade sexual. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: "Depois voltem a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar." Então o Satanás sabe que é difícil e por isso o apóstolo Paulo dá essa orientação aos cristãos. Depois de um período de oração, voltem a ter relações entre vocês para que vocês não sejam tentados. Com base nisso, meus amigos, vamos ver então qual a orientação a respeito do casamento que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele inicia a explicação do casamento da seguinte maneira. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1. "Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar." Provavelmente, entre os irmãos de Coríntios estava rolando o boato, a ideia de evitar o casamento para se entregar, se dedicar integralmente a Deus. Como exemplo, tendo como exemplo até mesmo o próprio apóstolo Paulo, que seguiu uma vida celibatária para se dedicar ao ministério, e o próprio Senhor Jesus, que também seguiu uma vida celibatária para priorizar o seu ministério. Possivelmente, no meio dos cristãos de Corinto, estava rolando essa ideia de evitar o casamento para poder se dedicar integralmente ao ministério. Mas aí o apóstolo Paulo chama a atenção deles. Continuando no versículo 2, "Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e a mulher seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração." Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo deixa claro, por causa da imoralidade,
É bom que o homem tenha sua mulher e a mulher tenha o seu homem. Por quê? Porque a imoralidade é tão ampla, a imoralidade é tão grande, ela é tão espaçada, ela está tão espalhada no mundo que é um perigo para o cristão não ter como satisfazer os seus desejos naturais. De modo que o casamento tem como principal objetivo isso, para que o cristão possa se reunir com seu cônjuge e se satisfazer e não vir a cair nas tentações do mundo, da imoralidade do mundo. Tanto que o apóstolo Paulo diz, o corpo da mulher é do marido e o corpo do marido é da mulher, de modo que um se entrega ao outro para satisfação um do outro. Assim, evitando que ambos caiam em pecado no mundo por conta das tentações da imoralidade sexual que existe. Continuando, que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que isso, ou seja, o casamento é uma sugestão, não é uma ordem, é uma sugestão dele para que o cristão consiga ter um subterfúgio para escapar da imoralidade sexual, das tentações do mundo. Ele tem o seu cônjuge no qual ele pode se satisfazer e assim ele não caia da graça de Deus. Continuando no versículo 8, aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Aqui o apóstolo Paulo está deixando claro, solteiros e viúvas. É melhor casar do que ficar queimando de desejo, então sentindo as vontades, os desejos naturais do ser humano. Se você fica com essa vontade, como o apóstolo Paulo diz, queimando, em algumas traduções dizem se abrasando, é melhor que se case, porque, do contrário, as tentações do maligno, as tentações da imoralidade sexual do mundo serão muito intensas para essas pessoas e a chance dela cair da fé é muito grande, caindo no pecado da imoralidade. Continuando no versículo 10, para os que já estão casados tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Então aqui nós temos um claro ordenamento por parte do Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Não se divorcie. Não é permitido ao cristão o divórcio. O divórcio só tem duas exceções no qual ele pode ocorrer. Do contrário, se a pessoa se separa e não é dentro dessas condições e ela vem a se relacionar com outra pessoa, ela está cometendo pecado de adultério e ainda fazendo com que o outro que se relaciona com ela também cometa adultério. Vamos ver o que Jesus fala a respeito disso no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 3. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Ou seja, o que Jesus está falando é que nós não devemos separar aquilo que Deus construiu, desfazer aquilo que Deus fez. O que Deus fez? O casamento, a união entre o homem e a mulher, o matrimônio. E aquele que separa está destruindo algo que o Criador fez, obviamente sendo um pecado, obviamente indo contra a vontade de Deus. Por isso Jesus fala que ninguém separe o que Deus uniu. Não é para o homem separar aquilo que foi feito por Deus, que é o matrimônio. Continuando, os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio
Isso é o que está explicado na lei em Deuteronômio capítulo 24. Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Olha aí, os discípulos sentiram o peso da responsabilidade, meus amigos, de um casamento. Se você transgredir algo que Deus fez, o nível desse pecado, a seriedade é grande aqui. Por isso os discípulos se chocaram. Então é melhor não casar, porque dificilmente o homem vai se separar. Dificilmente o homem vai conseguir uma separação justa diante de Deus. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. E aí Jesus continua aqui explicando que se alguém aguentar, se for possível, então não se case. Mas isso não é para todos. Existe uma dificuldade. E Jesus continua aqui falando a respeito dos eunucos ou das pessoas que não podem casar por algum outro motivo. A esses é possível simplesmente não se casar, como os discípulos falaram, mas a grande maioria não vai ser assim. Então, continuando em 1 Coríntios, no capítulo 7, vamos continuar aqui a partir do versículo 12. Se nós lermos do versículo 12 até o 14, nós vamos ver que o apóstolo Paulo explica que se o cristão estiver casado com alguém que ainda não é cristão e essa pessoa permitir que o matrimônio deles continuem, não há problema, então que continuem. Dessa forma, Deus aceita o cônjuge que não é cristão por causa do marido ou da esposa que é cristã. Inclusive, a mesma coisa com os filhos. Deus os aceita e os acolhe por conta da parte que é cristã. Porém, no versículo 15, nós entramos na segunda exceção bíblica, que é explícita a respeito do divórcio. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Aqui, se a pessoa cristã estiver sendo abandonada por causa da sua fé pelo cônjuge que não é cristão, essa pessoa está livre, segundo o apóstolo Paulo. Porque se nós raciocinarmos bem aqui, fica óbvio, se você é cristão e a pessoa não aceita a Jesus, não aceita a Deus, ela não está abrindo mão só de você, ela está abrindo mão do próprio Criador. Por isso você é livre, porque aquela pessoa, ela rejeitou o próprio caminho de Deus. Esses são os únicos momentos que existe uma autorização para a separação. No caso de Mateus, ainda existe uma discussão a respeito da palavra significar em caso de adultério ou em caso de imoralidade sexual. E alguns ainda acreditam que a palavra imoralidade sexual, que a palavra imoralidade sexual descrita ali por Jesus em Mateus, é uma coisa que só pode acontecer o período entre noivado e casamento, como eles faziam antigamente, demorava, e se porventura houvesse alguma relação ali naquele período, aí sim haveria o cometimento da imoralidade sexual. Portanto, nem o adultério entraria nessa causa. Eu não interpreto dessa maneira. Eu enxergo que o adultério e qualquer outra imoralidade sexual, após estando o cristão casado, qualquer imoralidade sexual, além do adultério, lhe cabe o divórcio. De modo que o casal tem que ser dedicado para um e para outro. Não existe outro motivo que permita o divórcio a não ser a imoralidade sexual e a rejeição da fé. O seu cônjuge rejeitando a sua fé, te rejeitando por causa da sua fé. Esses são os únicos dois motivos que o Senhor permite o divórcio. Do contrário, não é para se divorciar. Ai, mas eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela, ela não combina comigo, eu não sabia que ele era assim. Meu amigo, minha amiga, você tem que ter a responsabilidade do seu casamento. É você quem vai escolher a pessoa. No final das contas, Deus te deu ou não inteligência para você analisar quem é que tá com você, quem é aquela pessoa. Quanto tempo você pode ficar com aquela pessoa para ver como ela é? Você vai se relacionar 2 dias e já vai casar com alguém? Tem sentido isso? Ainda mais no mundo de hoje, que todo mundo sai aprontando o tempo inteiro, você vai entregar a sua vida sexual para alguém
de uma forma tão irresponsável, sem analisar, sem observar a pessoa, sem perceber se a pessoa teme a Deus ou não, se a pessoa tem a visão de construir uma família ou não. E a sua vida espiritual, como que tá? Como tá a sua oração para você tomar a decisão de seguir com aquela pessoa? Com certeza um cristão vai fazer o quê? Primeiramente, vai orar, vai entregar a Deus e não vai se deixar levar pelo desejo do coração, mas sim pela vontade de Deus em primeiro lugar, acima do seu próprio desejo. A maioria dos casamentos que dão errado é porque as pessoas não querem saber a vontade de Deus, elas não estão nem aí se Deus aprova ou não. Elas se casam, aí dá errado e elas acham que, não tem problema, eu tenho que... Tá errado, meu amigo. Se você se divorciar, se você, homem ou mulher de Deus, se divorciar do seu cônjuge, a não ser por um desses dois motivos, e você se relacionar com outra pessoa, você comete pecado de adultério. E você não vai ser adúltero sozinho, você ainda vai fazer com que o outro que está casando com você se torne adúltero também. É isso que está escrito. A minha opinião se submete à vontade de Deus, à orientação de Deus do que está na Bíblia. Portanto, até separar você até pode, não há problema na separação. O problema aqui é quando você se junta com outra pessoa a não ser o seu marido. Como disse o apóstolo Paulo, ou você se separa e fica sozinho, ou então faz as pazes com seu ex e retorna ao matrimônio que você já havia estabelecido. Porque se você fizer qualquer outra coisa fora disso, você estará cometendo o pecado de imoralidade sexual, de adultério, estará se afastando e colocando as consequências da sua vida, do seu matrimônio, de tudo que você construiu, e às vezes pode sobrar até para o seu filho e para sua filha consequências do seu pecado por você se afastar de Deus, por você ser irresponsável com a sua vida espiritual. Uma vez que você não está mais feliz com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, você então deve conversar. Primeiramente, é o primeiro passo. Você deve conversar, tem que se acertar. E ambos têm que estar com Deus, alinhados com a vontade de Deus. Porque se chegar ao ponto de ainda assim conversando, não entrar em acordo para vocês viverem bem e preferirem ainda assim se separar, é triste, vai ser triste, é dolorido, porque o matrimônio vai ser desmontado. Mas talvez seja mais dolorido ainda você andar sozinho. Há quem prefira, antes só do que mal acompanhado. Mas e a imoralidade sexual do mundo? Como o próprio apóstolo Paulo orientou os coríntios a respeito disso. Por causa da imoralidade, casem-se. E a imoralidade? Será que você aguenta viver sozinho? Se não, meu amigo, minha amiga, se acerta com seu marido, se acerta com a sua esposa. Leva a situação de vocês em jejum e oração. Leva a Deus a situação de vocês. O Senhor vai restaurar, Ele restaura todas as coisas. O Senhor restaura o coração do homem, o Senhor transforma o homem. O casamento é uma base fundamental da nossa sociedade. E é justamente por causa de tantos casamentos destruídos, ruins, que o mundo leva de qualquer jeito, que a nossa sociedade está se acabando em pecado e imoralidade. É uma consequência de matrimônios mal resolvidos, mal construídos, feitos sem a bênção de Deus, sem o temor de Deus. Não seja assim, meu amigo, minha amiga, cristão, cristã. Não seja assim. Ande no caminho do Senhor, se consagre ao Senhor. O homem e a mulher de Deus, o corpo de um pertence ao outro. Eles estão ali para se satisfazerem. Façam o que vocês quiserem, desde que vocês se satisfaçam entre vocês, só vocês dois, de forma santa, santificando o matrimônio, realizando os desejos, sem a necessidade de olhar para o lado, para o outro e cair no pecado de adultério, imoralidade, fornicação e daí por diante. Ande com o Senhor Deus, Deus o abençoará. Se você respeitar o Senhor respeitará a sua família, cuidará do seu lar, cuidará do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos. Isso é uma promessa do Senhor. Portanto, só dois motivos permitem o divórcio: o adultério, imoralidade sexual, ou em caso da rejeição da fé. Do contrário, você não pode se separar. Vive em obediência a Deus, viva com Deus. O Senhor vai honrar a sua dedicação.